Olá, olá, seja muito bem-vinda aqui nesse vídeo de hoje. Temos o tema e vamos aprofundar sobre o que é uma relação abusiva. Se você não me conhece, o meu nome é Nádia Bolsas e eu sou terapeuta, analiso profundamente para além dos nossos comportamentos que muitas vezes impulsionam na conexão ou desconexão das nossas relações afetivas de uma forma não muito saudável. Então, inicialmente, é preciso entendermos o que significa esse abuso. Afinal de contas, é um tema que vem sendo muito falado, porém, a violência doméstica, as agressividades nos relacionamentos amorosos, eles continuam aumentando. Então, aqui permanece um tema que precisamos sempre abordar. A palavra abuso traz para nós sinônimos como algo que acontece em excesso, além do que nós permitimos. É, na verdade, uma violação, ou seja, ultrapassa as nossas bordas emocionais, físicas e mentais, as nossas barreiras sensatas de um convívio que é saudável e positivo entre duas pessoas. Então, aqui vai um convite para juntas já refletirmos sobre relacionamento saudável e um relacionamento abusivo. Será que um companheiro que fala e diz para nós que nos ama, que quer cuidar da relação e que está disposto e comprometido nessa relação para o crescimento individual e do casal, será que ele faria coisas conscientes ou mesmo inconscientes para prejudicar e nos prejudicar? Bom, então aqui a gente vai trazer primeiramente como que acontece o ciclo de uma relação abusiva, porque ela não é como uma relação comum saudável. Então a relação, o ciclo do abuso, ele começa na fase da lua de mel, onde a pessoa nos coloca num pedestal, aumenta as nossas qualidades, gosta de olhar para a nossa beleza, está sempre contando como nós somos bonitas, ajuda inclusive a gente a se sentir muito bem. Quando essa pessoa então entende que ela já conquistou, ela já conseguiu aquilo que ela queria, que é a sua atenção total, o seu comprometimento, a sua fidelização a ela, então aqui se inicia a segunda etapa, que é o processo de isolamento dos seus amigos e familiares. Então, de alguma forma, você vai começar a sentir que você está vivendo especialmente para essa outra pessoa. Então, vocês vão fazer projetos para essa outra pessoa, vão se dedicar, investir o tempo todo de vocês dois enquanto casal e enquanto indivíduos, especialmente para os projetos dessa outra pessoa. E a partir desse movimento de relação, você passa a ser controlada e as suas atividades começam a ficar mais restritas, onde você começa a se sentir desconfortável, porém sem perceber, começa a se sentir aprisionada, mas não entende muito bem o que é que está acontecendo. Você, na verdade, se torna uma presa realmente em uma relação que é prejudicial, tóxica e abusiva. Posteriormente a isso, vai existir um processo de punição, onde você provavelmente vai expressar os seus incômodos e as suas irritações, e essa outra pessoa desconfortável com as suas reclamações vai começar a te punir de uma forma a te deixar encostada de lado, onde essa pessoa vai passar a ser totalmente indisponível emocionalmente para você.
Depois disso, então, com você demonstrando a sua insatisfação, as suas reclamações, os seus ressentimentos, tentando pontuar, opinar o que é que está acontecendo, essa pessoa vai agir como se nada tivesse acontecido para poder retomar, então, o ciclo inicial, onde essa pessoa vai começar a se mostrar protetora novamente de você, mostrar para você o quanto você significa para ela, e todo o ciclo volta a se repetir. Esse é um ciclo de codependência emocional, onde precisamos entender que essa pessoa consegue te fisgar na sua alma e você não consegue sair. Hoje a gente vai aprofundar nas características de como que é uma relação abusiva. Então aqui vou começar já a trazer vários aspectos de como é uma relação abusiva, de como que a pessoa cuida, entre aspas, né, de como ela se comporta em um relacionamento. Então, a pessoa que ela é tóxica, a pessoa que ela abusa e que ela excede, então, nesse convívio, nesta relação, ela vai distorcer muitas vezes o que nós falamos, justamente para elas manterem a razão dos próprios argumentos. Então, são pessoas que precisam ter razão sempre. Então, muitas vezes ela vai virar para você e vai falar: ah, mas é você que está certa, né? Você gosta de ter a razão, para te deixar como culpada e ela como vítima. São pessoas que estão sempre mentindo sobre coisas passadas, acontecidas, para fazer você duvidar de si mesma, de lembranças, como se as suas lembranças estivessem incorretas. Essas pessoas, elas dizem coisas em certos momentos e depois dizem que não falaram. Elas desvalorizam a sua sanidade, muitas vezes dizendo para você assim: ah, você tá louca. Quando você está expressando os seus sentimentos, então ela denigre esses sentimentos, justamente te fazendo duvidar de si mesma, né? Não considera os seus pedidos, mesmo depois de muitas vezes você talvez até implorar, mostrar as suas necessidades de afeto ou as suas necessidades de limites, mas essa pessoa simplesmente desconsidera o que você está pedindo. São pessoas que projetam as suas próprias inseguranças ou atitudes que elas cometem, como por exemplo, elas estão traindo e colocam você como uma pessoa que está traindo, sendo que elas que estão fazendo isso. Elas invertem a culpa para que elas sempre sejam vítimas e muitas vezes a gente não consegue enxergar isso de uma forma muito clara. Então, elas se colocam muitas vezes como boazinhas, deixando muito sutil, fazendo com que você se sinta culpada para que ela continue sendo uma vítima. E o papel de vítima, ou seja, um papel infantilizado, essa pessoa ela não consegue assumir responsabilidade, ela não consegue ter um comprometimento sério na relação. Elas diminuem as suas dificuldades porque as dificuldades delas são sempre maiores. Então aqui existe um egocentrismo muito grande, o que nós podemos inclusive associar a características de pessoas narcisistas. São pessoas que desconsideram com muita facilidade as suas feridas emocionais. Pessoas que te intimidam, muitas vezes elas são pessoas que se supervalorizam justamente para te inferiorizar, para que elas se sintam superiores realmente, né?
Elas são muitas vezes agradáveis com você na frente das pessoas, mas elas se tornam pessoas totalmente indisponíveis emocionalmente quando vocês estão juntos enquanto casal em 4 paredes. Elas não aceitam o não como resposta, e aqui é muito importante entender que quando isso acontece, ou seja, quando você fala um não para essa pessoa, ela vai agir com você através de punições que a gente chama de tratamento de silêncio. Ou seja, ela faz de conta que você não existe e muitas vezes você se sente totalmente solitária em uma relação que existe uma outra pessoa, um outro corpo, né? Essa pessoa nunca admite estar errada, tem uma tendência a mentir, mesmo que para você sejam mentiras pequenas, porém são mentiras que inclusive te irritam, te incomodam de alguma forma, porque você é alguém que muitas vezes preza pela verdade, porque você está na relação comprometida para essa relação dar certo e acontecer, vingar, crescer, desabrochar. Porém, em um lado em que a outra pessoa não tem esse nível de seriedade na relação, você realmente vai se sentir extremamente prejudicada e muitas vezes sair adoecida nessa relação. Essa pessoa muitas vezes espera fidelidade cega, porém ela mesma não consegue ser fiel. Ela é uma pessoa que está sempre em competição com você, é invejosa e ciumenta, então está sempre em um processo de comparação com você e muitas vezes utiliza a vida financeira como forma de manipulação. E aí, o que a gente vai fazer quando a gente identifica algumas dessas características ou todas elas, né? Então, a primeira coisa que eu coloco, uma sugestão para você começar a fazer, é se posicionar, dizendo que não vai mais aceitar esse tipo de comportamento, essas desconsiderações e inferiorizações, que são comportamentos que te prejudicam emocionalmente e fisicamente, porque isso influencia na nossa saúde física. E é claro que é muito importante você começar a fazer uma lista de comportamentos dessa outra pessoa que te prejudica emocionalmente, que te faz sentir extremamente desconfortável, muitas vezes entrando em conflito, se sentindo perdida, se sentindo pequena, vazia na relação. É importante você enxergar isso nessa lista e então abrir isso para que essa pessoa tome conhecimento. É claro que uma vez que vocês fizeram isso, dependendo da reação dessa outra pessoa, pode existir uma abertura para vocês então buscarem ajuda, tanto individual, onde cada um vai cuidar dos seus próprios comportamentos que precisam ser melhorados. Por que são ambos, né? Por que os dois precisam dessa orientação? Por quê? Os dois estão numa relação abusiva, o outro abusando e nós, no caso você, permitindo muitas esse abuso aconteça. E é muito importante deixar aqui aberto esse olhar de que nós só permitimos e só ficamos em relações que são abusivas quando existe um processo inconsciente, é claro, de autoabuso, onde nós trazemos com as nossas histórias aprendizados que estão nas nossas raízes e por isso a gente não consegue enxergar. E justamente aqui precisamos de apoio profissional, não é apenas uma rede de contatos, uma rede de apoio familiar ou de conhecidos, ok? Então, uma vez que vocês ambos vão buscar esse apoio,
Também existe a necessidade de buscar uma terapia de casal, onde ambos podem aprender a se comunicar e, assim, uma forma adulta de começar a aprender com novos hábitos, a entrar em uma maior conexão para as pessoas interessadas, que no caso você e a outra pessoa. Aqui nesse caso, a partir desse momento, você vai começar então a observar o comprometimento do seu parceiro nessa mudança de comportamentos e de hábitos que não eram saudáveis. E então você vai também observar, avaliar se está sendo congruente, se essa pessoa, se o seu parceiro, ele está mantendo um alinhamento entre a fala dele, as promessas, com as atitudes, com o que ele está fazendo, tanto com você quanto na vida dele, pessoal e profissional. E aí você, então, além disso tudo que eu pontuei, vai buscar uma vida individual para o seu crescimento profissional e pessoal. Nós temos a nossa vida individual. Então, diferente daquele ditado que precisamos de encontrar a outra metade para nos sentirmos completos, isso é balela, isso não existe. Uma relação adulta e inteira, saudável, exige, demanda de nós que nós façamos os nossos trabalhos internos individualmente. A relação, ela realmente é um convite para olharmos para o outro aquilo que precisamos trabalhar em nós. Então, aqui é um convite para você observar o quanto você precisa dessa relação, mesmo ela sendo prejudicial. E o que é, então, que está fazendo você permanecer nesse tipo de relacionamento? Eu vou ficando por aqui. Espero ter esclarecido um pouco mais para você o que é estar em uma relação abusiva. Trouxe várias características e trouxe também pontuações e sugestões do que você pode começar a fazer para ou sair dessa relação ou muitas vezes desabrochar, evoluir nesse relacionamento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.